O flash dos holofotes cegou Pedro Silva enquanto ele segurava o microfone com as mãos trêmulas no palco do Altice Arena em Lisboa. Com a voz a ecoar pelo estádio lotado, ele declarou sem hesitar: o meu irmão Tiago é gay e eu tenho orgulho dele. Qualquer um que não aceite isso não é verdadeiro fã meu. O público, que cantava as suas baladas românticas minutos antes, ficou em choque. Vaias começaram a surgir de vários lados e dezenas de pessoas levantaram-se virando as costas e dirigindo-se às saídas. Tiago, sentado no sofá da casa dos pais em Coimbra, via tudo pela televisão, o coração a bater descompassado. Meu Deus, Pedro, o que fizeste tu agora? Pensou ele, sentindo uma onda de culpa invadir o peito como nunca antes. Pedro desceu do palco com o peito apertado, mas a cabeça erguida. Os seguranças tiveram de o proteger da multidão que agora gritava insultos misturados com aplausos isolados. No camarim o telemóvel não parava de vibrar, notificações de redes sociais explodiam com hashtags mistos, uns a apoiarem, outros a chamarem de traidor da imagem de Portugal. Ele sentou-se no sofá de couro suado e pegou no aparelho, lendo os primeiros comentários. Como podes apoiar isso, Pedro? Perdeste a cabeça, o teu pai deve estar envergonhado. Outros eram piores, acusando-o de promover uma agenda que destruía famílias tradicionais. Ele sabia que o preço viria depressa, mas naquele momento só pensava em Tiago, que há meses lhe contara entre lágrimas que se sentia preso numa vida de mentiras na Universidade de Coimbra, onde os colegas ainda faziam piadas veladas. Pedro sempre fora o irmão mais velho, o protetor, o que subira de uma família humilde de uma vila perto do Douro para as luzes de Lisboa. A carreira dele era tudo baladas que falavam de amor universal, mas agora ele colocara o amor real à prova. O manager Rui entrou esbaforido, o rosto vermelho. Pedro, isto é loucura, a editora já ligou, querem uma reunião urgente amanhã de manhã. Tu sabes que Portugal ainda tem muita gente conservadora, mesmo com as leis progressistas, o público das tuas canções é tradicional. Pedro olhou fixamente. Eu não vou pedir desculpa, Rui, o meu irmão merece ser quem é, sem medo. Rui abanou a cabeça e saiu batendo a porta. Naquela noite Pedro não dormiu, revivendo a cara do irmão na televisão, a mistura de gratidão e terror. No dia seguinte os jornais estampavam nas primeiras páginas: cantor Pedro Silva boicotado após defesa pública do irmão homossexual. A mãe ligou de Coimbra, a voz entrecortada. Filho, como pudeste fazer isso ao teu pai? Ele está de cama com a pressão alta, os vizinhos já falam mal de nós na missa. Pedro tentou explicar, mas as palavras dela cortavam. Tu eras o orgulho da família, agora és o escândalo. Ele desligou com o peito pesado, sabendo que a escolha que fizera em segundos mudara tudo. Tiago chegou a Lisboa no autocarro seguinte, os olhos inchados. Pedro abraçou-o forte no apartamento pequeno mas confortável com vista para o Tejo. Não te culpes, mano, eu escolhi isto. Mas Tiago chorava. Eu escondi-me tanto tempo para não te prejudicar e agora estraguei a tua vida. Pedro sentiu uma pontada interna, ele próprio carregava segredos semelhantes, nunca assumira completamente os sentimentos que por vezes o confundiam em relação a homens, mas o apoio ao irmão era sincero. Os dias seguintes foram um inferno, contratos cancelados, a rádio parou de tocar as suas músicas, os fãs leais organizavam boicotes online. Pedro caminhava pelas ruas de Lisboa e sentia olhares, alguns de pena, outros de desprezo. Num café encheado um velho fã aproximou-se. Sempre gostei das tuas canções, mas isto foi demais, Pedro, a família é sagrada. Ele pagou a conta e saiu sentindo o peso da decisão. Internamente questionava se valera a pena sacrificar o sonho por um momento de verdade, mas ao ver Tiago começar a sorrir pela primeira vez em meses sabia que sim. A família marcou uma reunião em Coimbra para o fim de semana e Pedro sabia que seria o primeiro grande confronto. Ele preparou-se mentalmente, mas nada o prepararia para o olhar do pai ao entrar na sala de jantar antiga com o crucifixo na parede. A viagem de comboio para Coimbra pareceu eterna a Pedro enquanto olhava pela janela as vinhas do Douro passarem. Tiago sentava-se ao lado em silêncio, apertando as mãos. Quando chegaram à casa dos pais, o ar estava carregado, o pai Manuel sentado na cadeira de braços cruzados, o rosto endurecido pela vida de professor reformado. A mãe Ana servia o chá com mãos trêmulas, tentando manter a paz. Pedro sentou-se e começou logo. Pai, eu não podia ficar calado, o Tiago sofreu bullying durante anos e eu vi definhar. Manuel bateu com o punho na mesa. Definhar por causa de pecado, filho, tu sabes o que a igreja diz sobre isso e agora tu colocaste a família toda no centro das fofocas da vila. Ana tentou intervir, mas a voz saiu fraca. Pedro, tu eras o nosso sucesso, agora os vizinhos evitam-nos na rua. Tiago baixou a cabeça, as lágrimas caindo. Eu nunca pedi para ser assim, pai, mas é quem eu sou. O confronto durou horas, acusações voando de todos os lados, o pai citando passagens bíblicas, a mãe chorando por ter perdido o filho famoso.
Pedro manteve-se firme, mas por dentro sentia o chão abrir-se. Ele que sempre fora o pilar agora era o vilão. No regresso a Lisboa, o manager Rui enviou um e-mail frio a rescindir o contrato, alegando danos à imagem da editora. Pedro leu no apartamento e atirou o telemóvel contra a parede. Tiago encontrou-o mais tarde sentado no chão. Eu não queria isto, Pedro. Mas Pedro levantou-se abraçando-o. A escolha foi minha e eu não me arrependo, ainda que doa. Os meses seguintes trouxeram mais traições. Um amigo de infância da indústria musical deu uma entrevista dizendo que Pedro sempre fora instável e que o apoio ao irmão era só para chamar atenção. As vendas de merchandising caíram a zero e Pedro teve de vender o carro de luxo para pagar as contas. Ele começou a trabalhar como compositor freelance em estúdios pequenos, ganhando pouco mas mantendo a dignidade. Internamente o conflito crescia. Ele questionava a própria identidade. Os olhares que dava a certos homens em Lisboa agora pareciam mais claros, mas ele enterrava-os com medo de piorar tudo. Uma noite num bar discreto de Bairro Alto ele conheceu Rafael, um fotógrafo independente que trabalhava em projetos sobre diversidade. Conversaram horas, Rafael ouvindo a história sem julgar. Pela primeira vez Pedro sentiu-se visto não como o cantor caído mas como homem. Tiago entretanto arranjou um emprego numa livraria em Lisboa e começou a frequentar grupos de apoio para jovens LGBT, sentindo-se mais livre mas ainda carregando culpa pelo irmão. A pressão familiar não parava. Chamadas semanais da mãe pedindo para Pedro pedir desculpa publicamente para salvar a reputação. Pedro recusava sempre, mas cada recusa era uma facada. Num fim de semana o pai sofreu um pequeno infarto e a mãe culpou indiretamente a situação. Pedro correu para o hospital em Coimbra. O pai, na cama pálido, murmurou: Tu escolheste o caminho errado, filho. Pedro saiu dali destroçado mas determinado. Rafael ligou nessa noite oferecendo apoio emocional sem pedir nada em troca. A amizade crescia devagar mas profunda. Pedro enfrentou outra traição quando um ex-produtor vazou mensagens antigas para a imprensa tentando pintá-lo como hipócrita. Os tabloides portugueses alimentaram o fogo, mas Pedro não respondeu, mantendo o silêncio como escolha moral. O ano virou e ele sentia-se mais leve. Apesar da pobreza relativa, a integridade valia mais que os aplausos. Tiago começou a namorar um rapaz chamado Miguel da universidade e Pedro apoiou plenamente, vendo no irmão a liberdade que ele ainda procurava. Mas o preço continuava a ser pago. Amigos antigos afastavam-se e o sonho de voltar aos palcos parecia distante. 3 anos se passaram desde aquela noite fatídica e Pedro vivia agora num pequeno apartamento em Sintra, longe do glamour de Lisboa. O ar fresco das montanhas ajudava-o a respirar, mas as noites eram longas, cheias de memórias. Rafael tornara-se presença constante. As sessões de fotografia em que Pedro posava para projetos indie criavam laços cada vez mais fortes. Uma tarde no jardim do Palácio da Pena, Rafael confessou: Pedro, eu sinto algo por ti que vai além da amizade. Pedro congelou, o coração acelerado. Ele que passara anos a negar os próprios sentimentos agora via-os refletidos nos olhos de Rafael. Eu também sinto, mas tenho medo. O mundo já me castigou tanto. Rafael segurou-lhe a mão. O preço da verdade é alto, mas viver mentindo é pior. Eles começaram um relacionamento discreto, passeios pelas florestas de Sintra, jantares caseiros, conversas profundas sobre o que significava ser homem gay numa sociedade ainda dividida. Pedro sentia-se vivo pela primeira vez. A culpa pelo irmão misturava-se agora com a alegria de aceitar-se. Tiago visitava-os aos fins de semana trazendo Miguel e as 4 formavam uma família escolhida. Mas o drama não acabara. A mãe ligava ainda com voz cansada. Teu pai pergunta por ti, mas não perdoa. Pedro respondia com paciência, mas cada chamada reabria feridas. Uma grande traição veio quando o antigo manager Rui tentou um comeback forçado, pedindo a Pedro para gravar um vídeo pedindo desculpas em troca de um contrato pequeno. Pedro recusou na reunião tensa. Eu não vou trair quem sou, Rui, nem por dinheiro. Rui riu-se amargo. Então ficas na miséria para sempre. Pedro saiu dali com a cabeça erguida, mas o bolso vazio. Rafael ajudou a montar um estúdio caseiro onde Pedro compunha novas canções sobre dor, aceitação e amor verdadeiro. As músicas não eram para o grande público, mas para si mesmo e para quem quisesse ouvir. Internamente Pedro lutava com o dilema moral: teria sacrificado demasiado ou era o caminho para a autenticidade? Tiago enfrentava o seu próprio confronto quando o pai apareceu em Lisboa sem avisar, confrontando-o na livraria. Tu e o teu irmão destruíram esta família. Tiago manteve-se calmo, mas chorou depois nos braços de Pedro. O preço que pagamos é real, mano. Rafael fotografava tudo, transformando a dor em arte. Exposições pequenas em galerias de Lisboa começavam a chamar atenção.
Pedro cantava em bares locais para plateias intimistas onde o público aplaudia não pela fama mas pela honestidade. O ano 4 trouxe um raio de esperança. Um produtor independente ouviu as demos e propôs um álbum low budget. Pedro aceitou, vendo nisso a chance de provar algo, mas sem ilusões. A família soube e a mãe mandou uma carta longa cheia de mágoa e amor misturados. Pedro leu-a com lágrimas mas não respondeu ainda. Rafael e ele passeavam pelas praias de Cascais ao fim de tarde falando de futuro. Pela primeira vez Pedro via um horizonte onde o amor não era segredo. 5 anos após o incidente, o álbum indie de Pedro saiu com o título Sombras e Luzes e, embora não explodisse nas rádios principais, ganhou tração nas redes entre comunidades LGBT e aliados. Críticas positivas em blogs portugueses destacavam a coragem lírica e a voz madura. Pedro viajou para pequenas turnê por cidades como Porto e Faro, enchendo salas de 200 pessoas onde contava a história sem filtros. Rafael acompanhava-o sempre, capturando momentos com a câmara. Mas o sucesso pequeno trouxe novos confrontos. Um jornalista conservador publicou um artigo acusando Pedro de usar o irmão para carreira de vítima. Tiago leu e confrontou Pedro. Eu não quero ser o teu escudo, mano. Pedro abraçou-o. Tu és a minha força, não o meu escudo. A tensão familiar explodiu quando o pai sofreu outro problema de saúde e Pedro foi a Coimbra contra a vontade da mãe. No hospital o pai olhou longo tempo e murmurou. Talvez eu tenha sido duro demais, mas tu escolheste o caminho difícil. Pedro sentiu um alívio parcial, mas não total reconciliação. Rafael esperava-o fora e naquela noite em Sintra eles falaram horas sobre perdão e limites. Pedro enfrentou outra traição quando o músico convidado para o álbum vazou gravações privadas tentando sabotar o lançamento por ciúmes. Pedro decidiu não processar, escolhendo o silêncio como arma moral. O álbum vendeu o suficiente para pagar dívidas e Rafael e ele mudaram para um apartamento maior em Lisboa com vista para o rio. Tiago e Miguel oficializaram o namoro numa cerimónia pequena e Pedro cantou uma balada nova dedicada ao amor verdadeiro. Internamente Pedro lutava ainda com o peso das escolhas, o que perder em fama, ganhar em paz, mas o vazio dos palcos grandes doía às vezes. Um convite inesperado chegou para um festival alternativo em Lisboa onde ele poderia tocar para 10.000 pessoas. Aceitou, mas com condições de poder falar livremente sobre preconceito. Os ensaios foram intensos, Rafael ao lado dando força. A família assistiu de longe, a mãe enviando uma mensagem ambígua de apoio. No dia do festival o público misturado aplaudiu de pé quando Pedro terminou com a declaração. Eu defendi o meu irmão porque o amor não escolhe e hoje defendo-me a mim mesmo. Alguns vaiaram, mas a maioria ovacionou. Tiago chorou nos bastidores. Tu provaste que valia a pena. Mas o verdadeiro teste viria depois, quando a mídia mainstream notou o momento e debates acesos surgiram sobre se Pedro era herói ou tolo. Rafael e Pedro caminharam pela Baixa de Lisboa de mãos dadas pela primeira vez em público, sentindo o peso libertador. 7 anos depois Pedro subia ao palco principal de um festival grande em Lisboa não como o ídolo de outrora, mas como o artista que provara a resiliência. O álbum seguinte, gravado com Rafael como diretor de arte, vendera bem em plataformas digitais e conquistara prémios independentes. A multidão cantava as novas letras sobre escolha e consequência. Pedro olhou para o lado onde Tiago e Miguel aplaudiam e Rafael filmava do fosso. No final ele dedicou a última canção ao irmão e ao homem que amava. Eu perdi muito, mas ganhei tudo o que importa. A família assistia pela televisão em Coimbra. O pai, agora mais fraco, apertou a mão da mãe murmurando talvez ele tivesse razão. No dia seguinte jornais titulavam o regresso de Pedro Silva, o cantor que não se calou. Convites choveram e ele escolheu cuidadosamente, aceitando só projetos que alinhassem com os valores. Rafael e ele celebraram numa viagem à costa algarvia, caminhando pelas falésias ao pôr do sol, onde se abraçaram longamente o vento do Atlântico, levando embora os últimos resquícios de dúvida. Pedro sentiu a paz total, o preço pago valera cada lágrima, cada perda. Tiago casou-se com Miguel numa cerimónia civil em Sintra e Pedro cantou para eles emocionado. A mãe veio sozinha, reconciliando-se aos poucos, abraçando Rafael como filho. O pai ainda resistia, mas enviou uma carta curta de parabéns. Pedro sabia que a sociedade mudara um pouco, mas os preconceitos persistiam e ele continuaria a lutar com a arte. Na varanda do novo apartamento em Lisboa, com vista para o Tejo, ele refletiu sobre cada decisão, cada confronto, cada sacrifício. Rafael juntou-se a ele, beijando-lhe o ombro. Tu mudaste tudo para melhor. Pedro sorriu olhando o horizonte. Sim, e pagaria de novo se preciso.
A história deles inspirava muitos jovens que escreviam cartas de gratidão. Pedro respondia a todas lembrando que o caminho da verdade tem preço mas também recompensa. Anos depois, quando olhava para trás, via não ruína mas construção, uma vida autêntica construída sobre escolhas controversas. E assim o cantor que fora boicotado provara que todos erraram ao duvidar do poder do amor e da coragem. Achas que Pedro fez a escolha certa ao sacrificar a carreira e enfrentar a família pela defesa do irmão e pela sua própria verdade, ou a sociedade tinha razão em puni-lo por desafiar as normas? Certo ou errado?